E o assunto agora é imposto de renda, principalmente para você que é microempreendedor individual, os famosos MEIs, gente. Uma dúvida que sempre surge é... E eu já recebi, inclusive, essa dúvida aqui no WhatsApp, no 991095099. Uma pessoa já mandou exatamente essa questão que a gente já tinha colocado. Precisa declarar o MEI? Pessoa física precisa declarar também? São duas declarações? Seguinte, 991095099. Estou aqui com o telefone na mão, porque se você tiver dúvida, já vai mandando. O presidente do Sescom Goiás, que é o Sindicato de Empresas de Serviços Contábeis, está aqui comigo, o Edson Cândido Pinto, e vai esclarecer todas as nossas dúvidas, porque chegou a época de imposto de renda, chegou a época que o pessoal tem dúvida mesmo, né, Edson? Bom dia, seja muito bem-vindo aqui à TV Brasil Central. Bom dia, um prazer sempre estar aqui e atender essa enorme audiência que a TV Brasil Central tem. Vamos esse questionamento da primeira pergunta, que foi exatamente a que a gente colocou e a gente recebeu do Paulo Roberto. Tenho MEI, faço uma declaração ou duas? A da MEI e a da pessoa física? Ô Paulo, quando você constituiu o microempreendedor individual, criou-se ali um CNPJ, ou seja, criou-se uma nova pessoa, agora uma pessoa jurídica na modalidade de microempreendedor individual que tem vida própria. Então, você, pessoa física, está obrigado a declarar ou não, você tem que observar lá tudo as exigências da obrigação da sua pessoa física, mas a pessoa jurídica, microempreendedor individual, está obrigado. Então, você está obrigado a fazer a declaração do MEI e vai analisar se está obrigado a fazer a declaração de pessoa física. Perguntando para Edson Cândido Pinto, contador, eu diria, faça a declaração de pessoa física, mesmo não estando obrigado. Aquilo ali é um documento que vai servir como comprovação de renda perante a bancos, perante a um visto que você for pleitear para ingressar em outro país, enfim. E você fica com a sua situação fiscal regular. Tem outra pergunta aqui também, da Sejana, que mora no Gentil Meireles. Ela falou o seguinte, todo MEI precisa declarar imposto de renda? Toda empresa, seja ela na modalidade de MEI, de microempresa, de empresa de pequeno porte, grande empresa. O MEI é uma empresa. Toda empresa tem que fazer a sua declaração de imposto de renda. O MEI, uma declaração simplificada lá no portal do empreendedor. As outras declarações mais elaboradas, mas é obrigatório. O MEI a gente sabe que tem um valor específico que pode faturar ali por mês, né? Até R$81 mil por ano. E se não ultrapassar isso, às vezes a pessoa fala assim, eu não faturei 81 mil, não preciso declarar. Não, declara sempre. Você é obrigado a declarar, mesmo se não tiver nenhum centavo de receita. Mesmo que não tenha tido nenhuma receita, a empresa microempreendedor individual está obrigado a declarar. Se você tiver um faturamento anual ou proporcional, se a empresa foi constituída dentro do ano, acima de R$81 mil, o que vai acontecer? Você vai desenquadrar da condição de MEI e passa a ser enquadrado da condição de microempresa. Uhum. Presidente, conta para nós, as pessoas pessoas jurídicas, os MEIs, que precisarem fazer a sua declaração, fazem de que forma? No site da Receita também? No site da Receita Federal e no portal do empreendedor. Você entra no portal do empreendedor, ele está lá o link para a declaração. Alimenta ali com os dados da Receita Bruta Anual, se teve empregados, o custo da manutenção desse empregado e transmite. É relativamente simples, mas, brincadeiras à parte, não tente fazer isso em casa, procure um contador para te ajudar. Qual os riscos ali da pessoa, talvez for fazer a declaração, errar alguma coisa, não se atentar a alguns detalhes e mandar dessa forma para a Receita Federal? A declaração, o próprio nome já diz, tá? Então eu estarei ali fazendo uma confissão à Receita Federal. E se eu faço uma declaração com erros, eu estou sujeito a pagar multa, a pagar mais imposto, a ser desenquadrado, enfim, tem uma série de consequências que, se não atender aos requisitos certos, eu posso
ter um dissabor muito grande. Então, é por isso que a gente sugere que procure aí um contador para auxiliá-lo. Teve um telespectador que mandou a pergunta aqui também. Vocês, quando mandarem pergunta, mandem seu nome, o bairro, a cidade de onde você está falando, que daí a gente consegue falar diretamente para você. Mas ele perguntou assim, eu serei cobrado? Eu acho que ele quis dizer da questão de imposto de renda, porque quando a gente paga, a gente declara o imposto de renda, tem pessoas que pagam o imposto de renda. Ele perguntou se ele será cobrado. Olha só, o fato de você constituir um microempreendedor individual, né, um MEI, faturando ou não, tendo receita ou não, você está obrigado a pagar R$ 76 de alguma coisa ou R$ 66 de alguma coisa, dependendo da atividade que você exercer, independente de ter movimento, de ter receita ou não. Se você não efetuar esse pagamento, essa dívida vai acumulando. E isso vai ser cobrado num determinado momento. Ponto. Se eu não fizer a declaração, eu estarei sujeito a receber uma multa por atraso na entrega da declaração. E também a possibilidade de ter desenquadrado da condição de microempresa, de MEI, de microempreendedor individual. Então, são consequências que pode custar caro no futuro. E aqui a gente tem uma pergunta. Ao declarar seus rendimentos no ano, o MEI tem direito a um percentual de isenção da receita bruta do trabalho? Se sim, quais são esses percentuais? O MEI é uma empresa. Então, como empresa, ele vai faturar e vai transferir para a pessoa física um percentual como receita lá na pessoa física. Até 8% das atividades que forem de comércio, até 16% para a atividade de transporte de passageiro, então às vezes é um motorista, alguma coisa que constitui um MEI, e 32% para as demais atividades de prestação de serviço. 8% para comércio e indústria e até 32% para as demais atividades de prestação de serviço. A declaração deste ano é referente ao ano passado. Quem abriu MEI esse ano ainda não precisa declarar. Quem abriu MEI até 31 de dezembro. Eu abri um MEI no dia 30 de dezembro. Estou obrigado? Estou obrigado a fazer a declaração como quem abriu em 2010. Então, com a mesma obrigação. Quem abriu a partir de 1º de janeiro de 2024 só terá a obrigação a partir do ano que vem. Qual o prazo para a declaração esse ano, presidente? 31 de maio para ambas as declarações, tanto a declaração de pessoa física, de ajuste do imposto de renda de pessoa física, quanto para a declaração do microempreendedor individual. Todo ano a gente sabe que a declaração muda uma coisinha ou outra, agora falando de forma geral, não somente para MEIs, né? O que mudou esse ano? Alguma coisa assim, as principais mudanças deste 2024? A declaração de ajuste, a declaração de imposto de renda da pessoa física, chamada declaração de ajuste esse ano, ela tem várias modificações. Primeiro, das obrigações. Está obrigado a apresentar a declaração quem teve faturamento de receita tributada até o ano passado de 30.620 e poucos reais durante o ano. Quem teve receita isenta, era 40 mil, passou para 200 mil reais. Quem teve 200 mil reais de receita isenta ou tributada exclusivamente na fonte. Quais são as receitas isentas? Indenizações trabalhistas, fundo de garantia, tributado exclusivamente na fonte, aplicações financeiras, 13º, e aí sucessivamente. Quem teve posse ou propriedade de bens, do conjunto de bens, acima de 800 mil reais, isso era 300, passou para 800, né? E aí, sucessivamente, tem várias mudanças, essas são as principais. Mudou a receita da atividade rural para 150 e poucos mil reais, mas fica aqui uma observação. Nos detalhes é que a coisa pega. Por exemplo, quem paga pensão alimentícia. Então, quem paga pensão alimentícia? Até o ano passado, bastava informar o nome do alimentando, né, o CPF do alimentando
e o valor. Eu pago pensão alimentícia para minha filha, o nome da minha filha, o CPF dela e o valor. A partir desse ano, você vai ter que informar lá o número do processo judicial ou da escritura pública que fixou esse alimento e a data da sentença. E quem não tem? Não passa. Quem não tem... Quando é um acordo verbal ali entre pai e mãe? A pensão, ela só é dedutível se for judicial. Ou com força de judicialização, por força de escritura pública lavrada lá em cartório, aquela história toda. Então, só nesse caso. Acordo verbal não é dedutível. Quem não tem, essa pensão foi fixada há 15 anos atrás, eu não sei onde é que está. Ainda tem 30 e poucos dias, 40 dias, né, para buscar essas informações. Tá certo. Não deixar para a última hora, né, presidente? Se deixar para a última hora, corre o risco de não ter deduzida essa parcela. Eu falei aqui com o Edson Cândido Pinto, ele que é presidente do Sescom Goiás, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. Muito obrigada pelas dúvidas, pelos esclarecimentos e pela participação. Muito obrigado, a classe contábil agradece, estamos sempre à disposição, tanto da TV Brasil Central quanto dos seus telespectadores. Obrigado, bom dia para o senhor. Muito obrigado.